Por que eu realizo essa atividade? Na verdade, essa atividade ela não tem absolutamente nada a ver com o procedimento, com o rito do tribunal do júri. Essa atividade ela é muito mais vinculada à ideia do planejamento, da dedicação, do estudo, de estar alinhado ao trabalho em equipe. Então é isso que eu vou avaliar dentro da atividade. Vocês estão aí em primeiro, segundo semestre de Direito, certamente ainda não têm a certeza, talvez, de uma continuidade do curso, e esse tipo de atividade pode trazer justamente a certeza que vocês precisam. Então, muitos alunos me disseram, após passar este tipo de atividade, professor, eu estava em dúvida e agora eu não tenho mais. Por quê? Porque realmente isso que eu quero. Eu quero ter a possibilidade no futuro de utilizar a palavra, ter a possibilidade no futuro das pessoas prestarem atenção no que eu falo, porque também isso é importante. Muitas vezes não é somente falar, e também ser ouvido, e o direito vai propiciar isso a vocês, certo? Então, por que eu falei planejamento? Porque para estar cursando direito é preciso ter planejamento. Não somente planejamento de estudo, mas também planejamento pessoal. Vocês precisam ter isso já de imediato, desde o início do curso. Então, é saber se planejar para fazer uma leitura de um livro. É saber se planejar para estar presente na reunião da equipe. É saber planejar um cronograma de apresentação. É saber focar naquilo que vocês vão falar, mesmo que em tempo diminuto, reduzido. Então é isso que nós precisamos, pessoal, desde o início. Ter planejamento. Essa atividade vai trazer isso para vocês. E tenho certeza absoluta que ao final, hoje da noite, nós vamos estar aí felizes, dando risada, muito embora alguns estejam nervosos, ansiosos, com vontade de se matar. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, de pronto, antes de iniciar, algum questionamento? Que bom. Certo? Então, quero convidar o senhor réu para iniciar, entrar dentro da sessão. Estava em liberdade, não veio conduzido pela Brigada Militar. Pode sentar. O senhor está nervoso? Não, senhor. Tá bom. Seu nome? Thales Gabriel Fleck. Reside aonde, Thales? Santa Maria. Ah, eu achei que ia ter pegar nessa. Então, a gente não tinha conversado sobre isso. Senhor Thales, o senhor sabe das acusações que tem contra a sua pessoa? Tenho ciência delas. Essas acusações são verdadeiras ou são falsas? Falsas. O senhor quer falar alguma coisa inicialmente? Gostaria. Fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, gostaria de explicar um pouco o que aconteceu nesse período. Dentro da taverna, durante uma exploração, houve um desmoronamento e a única saída da taverna ficou bloqueada. Poucos suprimentos, a água, para todo o grupo, a situação era desesperadora. E com o passar dos dias, a gente foi ficando cada vez mais fraco, sem esperança do resgate, porque era sincero. Quando tivemos contato com a equipe que estava fora, a gente teve um pouco mais de luz no fim do túnel. Mas mesmo assim, com pouca comida e água acabando, foi logo acabando a esperança. Com o passar dos dias, quando finalmente fomos resgatados, passamos por vários traumas que jamais serão esquecidos, como físico, pouca saúde, nos restou e tudo mais. Seria mais ou menos isso. Certo, Sr. Thales, vou convidar o senhor a sentar novamente. Eu vou passar a palavra para a acusação, que ela tem algumas perguntas. O senhor fica à vontade para responder e, se possível, sentado. Tá bom? Até para a gente ter a dinâmica. Perfeito? Com a palavra, acusação. Tem que botar as perguntas antes de... Fica à vontade. Aí eu vou dizendo a partir do momento que já está. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria que as respostas fossem completas, se você quiser responder. Primeiro, houve algum momento em que foi considerado alternativas ao sacrifício de Roger, um racionamento mais severo ou tentativas de contato com o exterior? Houve alguma tentativa anterior de resolver a situação de maneira menos drástica? Houve. A gente
optou, né? Fizemos contatos, conversamos sobre tudo mais e houve alternativa. Só se puder repetir novamente a resposta, não entendi. Depois de muita conversa, decisões, a gente teve a alternativa de fazer isso. Em algum momento passaram ou foi levantada a hipótese de comer a carne do primeiro a morrer sem necessidade de assassinar ou matar um amigo? Isso. Houve discussões ou debates sobre o sacrifício de Roger? Quais foram os argumentos contra e a favor da decisão? Pode repetir? Houve discussões entre vocês ou debates sobre o sacrifício de Roger? Quais foram os argumentos a favor e contra essa decisão? Não teve discussões. Como foi tomada a decisão de tirar a sorte para determinar quem seria morto? Como Roger foi selecionado para ser sacrificado? Houve algum critério específico utilizado para essa escolha? Foi o Roger que deu a ideia, primeiramente. Por isso aí, ele quis ver todo sentido. Só um parênteses. Pelo que eu entendi da pergunta, só para verificar a possibilidade de resposta, lá dentro da caverna vocês conversaram inicialmente sobre a possibilidade dessa hipótese de um jogo, de escolher quem iria morrer ou não? Conversaram anteriormente sobre isso? Sim, conversamos. E quem é que deu a ideia? Roger. Roger deu a ideia. Em algum momento houve algum tipo de divergência sobre isso? Sim, no início ninguém queria aceitar, mas ele foi conversando mais, começando até todo mundo aceitar. Certo, pode seguir. Por que vocês acreditaram que matar um dos colegas, companheiros e amigos de vocês era a única opção para sobreviver? Depois de 23 dias a gente foi conversando, só que a gente nunca optou por matar, a gente não chegou a matar. Depois do jogo, a gente fez o jogo, ele seria o escolhido, mas a gente não chegou a matar. Eu vou passar a palavra então agora para a defesa. Está satisfeito com as perguntas? Defesa, à vontade. Muito boa noite a todos. Boa noite, Thales. Você acreditava que sairia daquela situação ou você pensou que chegaria no fim da sua vida? Nunca acreditamos que a gente sairia, a gente pensou que morreria lá dentro, que nunca mais veria amigos, famílias, ninguém. Qual a tua maior dificuldade enfrentada lá dentro, preso, e vendo que os dias se passavam e nada acontecia? Que vocês não tinham esperança de sair de lá, ninguém podia prestar nenhum tipo de auxílio, ninguém conseguia dar uma chance de vocês saírem de lá. No início era a fome e a sede, com o passar do tempo foi sendo a fraqueza, não sem vontade de fazer nada, não tinha força para fazer nada. Naquela circunstância dos fatos, tu acha que tinha condições físicas, emocionais, psicológicas de ter plena ciência do que tu estava fazendo, dos teus atos e principalmente de controlar suas ações diante das condições em que tu se encontrava, se era possível manter plena ciência da situação severa que você se encontrava? Não, porque depois de tanto que a gente tinha passado, sem ver luz, sem ver nada, assim, alimentar, a gente não estava sem pensar de jeito nada, a gente não pensava em só existia, só ficava lá procurando uma saída e não achava. Alguém do grupo de defesa tem mais alguma pergunta? Satisfeito? Tá bom, vou convidar o senhor, pode sentar lá no fundo. Nós vamos dar início agora aos debates. Pergunto aos jurados, alguém quer fazer alguma pergunta ao réu? Não? Tá certo. Agora, vou convidar o representante da acusação para se sentar, da defesa para se sentar. E nós vamos dar início aos debates. Serão 30 minutos para a acusação, 30 minutos para a defesa. Perdão, 35 minutos para a acusação e 35 minutos para a defesa. Perfeito? Então a acusação, quem dará início? Certo. Vamos só retirar aquela cadeira, faz favor, se puder colocar lá para o canto. E aí quando tu começar a falar, eu começo a contar aqui. Eu preciso sentar, posso ficar de pé? De pé. Certo. Deixa eu ficar aqui, só que eu quero... Sim, pode ficar à vontade. Os jurados e os juízes, né?
Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, os jurados, os professores neste tribunal. Temos aqui um inquérito sobre um crime hediondo ocorrido quando exploradores de minérios ficaram presos em uma caverna. Já falando um pouco mais, pelo que eu vi que o réu confessou agora diante das perguntas da acusação, ele é um réu confesso, ele disse que tinha outras alternativas. Isso aí ficou evidente. Então, com certeza, né, só por isso eu não ia iniciar assim, mas como o réu falou que ele tinha outras alternativas, não seria a alternativa a primeira deles para fazerem, né, um assassinato, né, e torturarem a pessoa que foi morta, né, devido a esses fatos, né. Então, mas continuando aqui, né. A questão que levanto diz respeito ao crime brutal de canibalismo. Apesar do canibalismo não estar no Código Penal, ele é considerado um crime de homicídio, certo? Podemos enquadrá-lo no artigo 121, que presume que canibalismo pode estar ligado a um homicídio com a finalidade de consumo de carne humana. Além disso, pode ser punido pelo artigo 211, que criminaliza a destruição e subtração de ocultação de cadáver. Nem os familiares tiveram a oportunidade de poderem sepultar o seu ente querido, né? Imagina se fosse vocês, um familiar, que fosse torturado até a morte e fosse consumido vivo, né? Imaginem, só coloquem no lugar jurados, juízes, né? Até inclusive teve autores que, ao souberem desse assassinato cruel, né, fizeram até um livro, um best-seller, né, de 60 páginas, que conta toda a história, né, e que fica claramente, né, confirmado que o réu ele é culpado. Dando início aqui, retornando ao início, né. Então, convenhamos, senhores, que tal fato é cruel e desumano. Isso todo mundo sabe. É desumano comer carne humana, matar, torturar, né? É contra os direitos humanos, é contra lá os 30 artigos dos direitos humanitários, né? Pela ONU. Então isso aí ficou evidente. Não pode sair daqui o réu, né? O senhor Roger, como inocente, porque ele não é inocente, né? Ele já confessou. Ele é um réu confesso. Ele confessou que tinha outras alternativas. Mas sim, ele é considerado um assassino extremamente perigoso para toda a sociedade. E o que me deixa mais intrigado é o fato do réu estar muito tranquilo. Isso, pelo que eu andei pesquisando, significa que ele é um psicopata. Porque psicopatas são pessoas frias. E com certeza, esse senhor Roger, ele é uma pessoa fria e tem tendência, ou se não é, não sou psicólogo para saber, mas ele pode ser um psicopata. Convenhamos, senhores, que tal fato é cruel e desumano. Apesar de estar aqui falando sobre o assunto, né, eu sinto até repulsa sobre isso, né, porque comer carne humana, que coisa mais nojenta isso, que coisa mais diabólica, né, que coisa mais terrível. É o pior crime que existe. Não existe crime pior do que comer, matar, torturar e comer carne humana. Isso é inegável, pessoal. É inegável. Não tem como a gente falar de outra maneira. Pessoas que cometem esse tipo de assassinato da forma terrível que existe, esse assassinato canibal, deve ter, com certeza, ele pode ter amarrado, né, a pessoa que veio a óbito, né, amarrado, torturado, ele ainda vivo, né, e não descarta a hipótese dele até, por ter desejos de comer carne humana, sangue, sentir o sangue humano em seu esôfago, né, que ele não tenha, né, premeditado esse crime aí, porque, como ele mesmo disse, existia outras alternativas para ele, né, para eles utilizarem para não ter que matar alguém. E outra coisa, né, simplesmente pegar, tirar 2 ou 1 para ver quem que vai ser morto, isso é uma coisa crucial, uma coisa que
Não cabe a nós, né, seres humanos de bem, né, estarmos coagindo, estarmos, né, compactuando com um crime de tão gravidade como foi esse, certo? Só para concluir, né, desde que eu peguei esse caso para mim estar trabalhando, né, eu não consigo nem dormir de noite mais. Eu não durmo mais de noite porque eu consigo escutar os gritos dessa pessoa que foi morta, sendo violentada, sendo torturada, sendo comida viva, carne humana. Isso totalmente fora dos parâmetros humanos. Esse senhor não é inocente, ele é um assassino. E ele pode ser um assassino, pode sair daqui ileso e ser inocentado, e pode sair daqui e sair comendo outras pessoas, matando e comendo outras pessoas. Certo? Ele não tem psicológico e condições de viver em sociedade. Não pode, ele não pode sair daqui impune. Por isso que nós temos a Constituição aqui, né, que garante nossos direitos básicos, e se a Constituição realmente ela tem validade nesse país, ela tem que ser cumprida. E para isso nós temos o Código Penal, né, que aqui insere os crimes que eu falei para vocês, que eu vou, em conclusão, né, falar novamente. Né. Acuso, então, o réu por homicídio doloso, seguido por uma série de crimes, incluindo o canibalismo e a destruição completa de cadáver, conforme amparado pelo artigo 221 do Código Penal e pela Lei 9.455, de 97, que trata de tortura, violando até mesmo os tratados de direitos humanos. O réu é culpado e deve ser condenado à mais severa punição prevista para todos esses crimes cometidos por esse monstro. Crimes os quais acuso: homicídio doloso seguido por canibalismo, destruição completa de cadáver e tortura. Se há justiça nesse país, se a Constituição Federal realmente está acima de todos, esse monstro deve sair daqui direto para a prisão com algemados, sem mais delongas, e espero que todos os juízes, jurados, venham a realmente refletir que esse sujeito é um criminoso e é um psicopata, é uma pessoa doente mental. Ele não deve sair daqui impune. Sem mais. Boa noite a todos, boa noite colegas, boa noite jurados. Neste júri eu proponho ponderarmos algumas questões de ordem biológica, de ordem orgânica, considerarmos fortemente as questões psicológicas e emocionais desse caso. Obviamente, os senhores jurados aqui presentes não se conhecem. São pessoas comuns que nunca se viram antes. Mas vocês, senhores, têm seus amigos. Vocês saem fazer atividades com seus amigos. E uma intercorrência dessas, em algum momento, pode acometer a qualquer um de nós. Certo? Em que estejamos com um grupo querido. Algum de vocês pensaria em tirar a vida do seu amigo? Não precisam me responder. Vamos começar a fazer os nossos questionamentos. A expedição ela foi realizada por pessoas conhecidas, por amigos. Eles não eram absolutamente estranhos. E além de amigos, são humanos. E o que são os seres humanos? Se eles não têm sentimento mínimo que seja pelo outro, né? Isso foi o que provou total falta de sentimento humano do réu aqui em questão. No primeiro contato com o meio externo, após 23 dias de inanição, eles já sabiam que iriam sair em 7 dias. Isso nos daria 30 dias sem alimentação. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês, gostaria que vocês dessem uma olhada, em entrevistas e em fatos verídicos
quanto do exterior, de que pessoas sobrevivem sem alimentação por muito mais tempo do que 30 dias. Vão estar debilitados? Sim. Mas vão morrer? Não. Então, eu peço que vocês, se puderem, irem se passando para vocês verem, comprovarem a veracidade do que eu estou falando. Obviamente que sem água, o organismo humano não sobrevive. Mas visto que eles estavam numa caverna, em que eles tinham ainda o mínimo que fosse uma condição de conseguir água, o alimento era a restrição. Então, esse é o ponto. Haveria a real necessidade de tirar a vida do seu amigo, do seu companheiro, que estava ali sofrendo aquelas limitações como todos? Da parte orgânica e fisiológica, não haveria essa necessidade. Então, eu gostaria que vocês avaliassem, né, essas notícias. Obviamente que eu não tenho como comprovar aqui estudos científicos, porque isso, logicamente, por questões óbvias, é proibido. Eu não posso submeter no ser humano a ficar em uma lição para ver até quando ele vai aguentar. Então, os estudos eles são realizados a partir da fisiologia e das células do organismo humano, mas não a partir do ser humano sendo exposto a esse trauma. Então, o que eu trago são notícias verídicas de fatos que aconteceram, que as pessoas inconscientemente foram submetidas a ficar restritas ao alimento, ou por greve de fome, que é uma manifestação pacífica, né, que o indivíduo vai agredir ao seu próprio corpo, mas, mesmo depois de longos períodos, sobrevive. Então, diante dessas informações, eu gostaria, mais uma vez, de pedir, de solicitar, que vocês pensem. Cada indivíduo aqui pense. Se estivesse nesse grupo, você teria coragem de tirar a vida do seu amigo, do seu colega que está ali? Se você não tem a real necessidade disso, que tipo de objetivo o réu presente tinha ao tirar a vida do colega dele? Era simplesmente para se alimentar? Ou existiam razões escusas por trás desse ato? Vamos pensar um pouquinho no nosso meio, nos nossos amigos, no nosso convívio. Vamos nos colocar nessa situação. Como o colega anteriormente citou, a Constituição, nós temos uma lei acima de nós, que rege a todos. Artigo 5º da Constituição. A vida é o bem maior. Então não importa o que fosse feito. Tirar a vida é o mais grave crime que nós temos. E é o qual o acusado presente está respondendo. Minutos antes percebemos que ele confessou, né, que tirou a vida do próprio colega. Então eu quero deixar esse pensamento nos senhores jurados e que optem pela melhor decisão, pela consciência de todos. Obrigada. Boa noite. Eu avisando com continuidade sobre o caso da coisa. A tese vou contar agora dados sobre o réu. Deve ser condenado com base no artigo 18, homicídio doloso no cinturão do Código Penal. Quando a gente quis que o resultado ou assumiu o risco de produzido. A versão do réu diz que em determinado momento, quando não havia mais comida, Roger sugeriu que fizessem um jogo, cujo perdedor serviria de alimento para os outros 4, podendo assim sobreviver. Roger, porém, no momento de jogar os dados, desistiu da ideia e quis tentar sobreviver tentando outra coisa. Os réus jogaram os dados por ele, assim condenando a morte. O fato de Roger ter desistido da ideia de jogar os dados é completamente irrelevante. Ninguém pode desistir
fato, ninguém pode desistir do seu direito à vida, e muito menos outros podem desistir deste direito por ele. Ter ou não jogados dados por ele, e ainda ele não ser contrariado, não significa que ele aceitou que fosse morto de forma cruel, desumana e sem chance de defesa por seus amigos. Devemos lembrar que existe um direito inviolável, ou seja, que não pode, em hipótese alguma, ser retirado de alguém. Este é o direito à vida, com base no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, nossa lei maior. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo assim aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Com base no direito inviolável à vida, posso dizer com absoluta certeza que qualquer atentado que, por fim, acabe com ela deve ser punido de acordo com a lei. Contradizendo já os que podem usar o estado de necessidade, artigo 23 do Código Penal, não há crime quando a gente pratica o fato, em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito. Já retirando o fato desta hipótese, coloco em evidência o artigo seguinte, que por si só explica bem o motivo citado não poder ser aplicado nos casos dos exploradores. O artigo 24 do Código Penal considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, para se salvar do perigo atual que não procura por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Os seus amigos estavam com ele numa situação difícil, mas ele imagina você, senhores, sabendo que seu filho desapareceu dias depois de encontrado numa caverna preso com seus amigos. Surge a esperança de resgatá-lo com vida depois de alguns contatos no exterior da caverna. Sabe-se da situação difícil lá dentro. Dias depois do contato, com a esperança de que seu filho saísse em vida da caverna, sabe-se que ele foi assassinado e devorado por seus próprios amigos. Diante do direito à vida e à legislação que imputa penalidades a todos que vão de acordo ao mesmo, o réu deverá ser considerado culpado por homicídio doloso, considerando a plena consciência no ato de extirpar a vida de outro. Portanto, peço justiça pelo direito à vida que lhe foi tirado. Passo a palavra. Inicio minha fala, relembrando vocês a fala do réu no início. Eles tinham pouca comida, mesmo após o contato externo. Então, eu quero deixar registrado aqui e lembrar com qualquer dicionário, Google, Aurélio, etc., o que significa escassez, né? Significado de pouca e baixa quantidade, mesmo de acordo com o réu, após o contato externo. Eles sabiam, depois de ter contato com o seu povo, que iriam ficar com poucos alimentos que não estavam secos, poderiam sim ter racionado e não assassinado o Roger Westman. Eles sobreviveram, bem como a colega Thalita comentou anteriormente, muitos dias, 23 dias tranquilamente, com alimentos escassos ao sobreviver. Existem relatos de mais de 30 dias sem alimento algum e sobreviveram ainda assim, de tal maneira, não morreram por isso. A ausência do estado de necessidade, eu ressalto de novo, reforço a escassez de alimentos. Eles não estavam no estado de necessidade também porque não tinha acabado, não era ausente o alimento, estava no final, mas não tinha acabado. Esse é o principal ponto que eu quero bater na tecla. E o desejo de não morrer de Roger foi negado. Um jogo ridículo, sem comentários, sem argumentos, que foi feito, roubado dados por ele e aí o mataram, mesmo ele implorando pela não morte, pela não perda da sua vida. Foi negado. Seu último desejo foi negado. Passo, para não me delongar muito, a palavra para o colega. Primeiramente, boa noite, presidente. Acredito que todos nós estamos aqui em busca de justiça. A justiça por Roger, que teve a sua vida ceifada pelas mãos de um assassino. Começo a minha tese explicando para vocês a situação que nós estamos pensando. Foi um crime onde o relato do mesmo foi feito pelo acusado,
foi feito pelo réu. Com isso, lhes questiono: como teremos a certeza de que tudo que foi relatado é realmente verídico? O réu, ele disse aqui que ele não assassinou Roger. Porém, como que ele morreu? Tinha mais alguém lá? Tinha mais alguma pessoa? Havia alguma testemunha? Eu acho que há incoerência na sua fala e acho que é algo de se pensar. Conforme o relato do mesmo também, ele disse que foi Roger quem sugeriu para que um dasse a vida pelo outro em busca da sobrevivência. Como podemos ter a certeza de que realmente foi Roger quem sugeriu isso? Ou ele só não está usando isso como uma forma de tirar sua culpa pelo ato horrível que foi feito? Não temos essa certeza. Não tinha testemunhas, apenas a vítima e o réu. Senhores, o crime, ele aconteceu dentro de um território soberano. E nele existem leis, códigos e uma Constituição, que ela é vigente e ela assegura os direitos dos cidadãos, promove a justiça e pune aqueles que a violam. Com isso, não teria como dizer que eles estavam em estado de natureza. Até porque o réu aqui presente, ele é um cientista, ele tem estudos, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele é alfabetizado, ele sabia que no momento que eles assassinaram Roger, ele estaria cometendo um crime. Tenho uma pergunta em mente durante todo esse processo que eu gostaria de dividir com vocês, que é sobre quem leva dados para uma caverna. Acho que é algo bem comum, né? Na verdade, o comum seria água, alimento, uma lanterna, remédios, ou talvez algum aparelho para tentar se comunicar com outras pessoas, assim como eles teriam rádio, como o réu mesmo falou. Mas dados? Nunca vi nada parecido. Deixo esse questionamento para vocês. Senhores jurados, gostaria que vocês, essa noite, tivessem uma decisão justa e imparcial. Gostaria que vocês pensassem sobre a vida de Roger, pensassem na sua família, nos seus amigos, no futuro que ele teria. Gostaria que vocês levassem todos os argumentos aqui que meus colegas e eu estamos colocando em pauta e incriminassem o réu pelos seus atos hediondos. Seria isso. Obrigada. Passa a palavra. Boa noite, Vossa Excelência, boa noite, senhores jurados. Venho nesta noite apresentar a acusação que imputam ao réu acerca da escolha de quem iria morrer. O artigo 24 fala sobre o estado de necessidade, mas quantas pessoas passam fome no mundo e não morrem ficando apenas 3 dias sem comer? Nesta noite, eu venho pedir justiça não somente pela vida de Roger, mas também pela vida que lhe foi tirada. Boa noite a todos aqui presentes. No presente caso, estamos diante de uma situação em que os réus, embora sentindo fome, devido à falta de alimento, naquele momento não tiveram suas faculdades mentais e seus princípios morais afetados naquela ocasião.
Dessa forma, deve ser afastado de todas as formas a aplicação do artigo 26 do Código Penal. Durante o processo de sorteio que ocorreu para a escolha dos indivíduos a ser certificado, como também o raciocínio articulado para cometer o crime, que é utilizado no indivíduo a óbito, a fim de manter-se vivo, mostra claramente que todo momento os réus expõem situações lógicas de discernimento, onde os sujeitos, com suas faculdades mentais comprometidas, não possuiriam tal capacidade. Restando assim comprovado o raciocínio e distinção de certo e errado, moral e imoral, bem e o mal. Desta forma, a avaliação do estado emocional deve ser levada em consideração nos atos, a fim de comprovar que os réus em questão comprovar-se com plena consciência de seus atos e das penalidades que seriam impostas, das consequências que sofreriam. E mesmo assim decidiram acabar com uma vida. Por fim, os réus deveriam ser punidos pelo delito de homicídio qualificado, tipificado segundo o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Por esta, ser a medida de justiça. Vossas Excelências, nobre júri, defensoria, uma boa noite a todos. Venho aqui, primeiramente, iniciar minhas palavras em memória ao nobre membro da sociedade, Roger Wedmore, assassinado de forma cruel e premeditada pelo réu que está sentado aqui próximo de nós. O réu, confesso, vale-se dizer, inicialmente, sentado e questionado, negou todas as acusações, porém, logo em seguida, confessou que cometeu tal atrocidade, o homicídio de um membro tão valoroso da nossa sociedade, um pai, um filho e também um irmão. Senhores, o réu, confesso, totalmente frio, não mediu suas palavras, não mostra nenhum arrependimento. Tales não hesitou em planejar todo o que seria feito durante seu plano. Não hesitou em ficar se questionando como que mataria Roger. Não pensou em um momento sequer, planejou passo a passo, de forma premeditada e na surdina. Eu faço um questionamento ao júri. Senhores, vocês, a situação que encontrava-se o réu, poderiam planejar de forma fria o assassinato de um colega? Pior, e se fosse um ente familiar dos senhores? Pense um pouco sobre isso. Quem pensou que sim, desculpe, o senso moral dos senhores está totalmente corrompido. Mas alguém irá falar, nossa vítima não possuía parentesco com o réu. E isso diminui o valor da vida deste homem, por não possuir parentesco, poderia se retirar a vista deste homem? Fica-se este questionamento. O réu, naquele momento, ele não era um desesperado, de forma nenhuma. Ele era um homicida. E assim eu passo a minha palavra. Conforme os colegas já relataram, infelizmente esse azar caiu sobre Roger, um homem íntegro e respeitado por todos. Ele foi morto e a sua carne consumida pelos seus companheiros, seus próprios amigos, entre aspas. O réu, movido pelo egoísmo e pela vontade de sobreviver à custa do outro ser humano, agiu com premeditação e dolo ao planejar e executar um sorteio local, tanto que Roger, logo que deu a sugestão, voltou atrás. E mesmo assim, eles jogaram os dados
modo impressionante, não tomando, conforme ele mesmo relatou, não tomou medidas para salvar a vida da vítima, seu amigo, ou esperar o auxílio. O assassinato de Roger foi um ato premeditado, cruel e desumano, que viola os princípios mais básicos da moralidade e da lei, conforme nos colegas. Dito isso, peço que considerem os seguintes pontos. Os réus trataram Roger como um objeto. Vocês viram a finalidade da frieza dele. Sem considerar seus sentimentos ou valor como um ser humano. A gente é ser humano. Vamos pensar um pouco dele. Mostraram, ele demonstrou pouca ou nenhuma empatia. A gente viu isso no início. Ficou comprovado. Explorar as emoções de Roger para seus próprios objetivos. Tanto que Roger falou, eu não quero continuar. Foi uma decisão tomada sem considerar alternativas e consequências, e quando Roger pela situação, minimizando o crime. O réu, ao escolher sacrificar um de seus pais para garantir a própria sobrevivência, infringiu os limites da barbaridade e se tornaram responsáveis pelo crime de hoje. Peço aos senhores jurados que analisem o julgamento com atenção e facilidade. Que todos que considerem a gravidade do crime e o impacto devastador que este caso teve em nossa comunidade. Que a justiça seja feita e que os responsáveis por esse ato terrível sejam punidos com a severidade que a lei determina. Certo. 32 minutos, então encerrado a acusação. Vou passar de imediato a palavra à defesa, que terá 35 minutos para a manifestação em debates. A palavra à defesa. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras, boa noite a todas e todos. Incumbe a mim apresentar a tese da defesa. Somente depois, cada um de nós vai apresentar ponto a ponto, elaboramos, assim como fez a acusação, somente depois nós iremos responder ao inventário de sandices, invenções e incompletudes apresentados até agora. Eu me basearei no Código Penal, nos autos, estritamente, que não foi o que a acusação fez, e, obviamente, na nossa lei maior, na Constituição Federal. Sobre ela, eu gostaria de destacar o artigo 5º, inciso 38, que institui, claro, como o colega vai dizer, o Tribunal do Júri, mas ressaltar dois aspectos do Tribunal do Júri. A plenitude da defesa, isso é fundamental, foi o que o nosso réu não teve até agora. E é isso que nós estamos aqui para garantir. Mas, sobretudo, a soberania dos veredictos. O veredicto julgado por alguém humano como ele, eu peço que os senhores julguem a partir de 3 órgãos nos seus corpos. Primeiro, com a cabeça. Julguem a partir das suas consciências. Segundo, a partir do seu coração. Julguem a partir do que vocês sentirem que devem ser avaliados. E por fim, isso é o mais importante e peculiar nesse julgamento, julguem a partir do estômago. Este órgão é fundamental para que a gente entenda a inocência daquele cidadão que está sentado ali no fundo. Primeiro, então, a condição de extrema vulnerabilidade que era vivido pelos prisioneiros daquela caverna, prisioneiros por uma situação que eles não poderiam prever e contra a qual eles não poderiam lutar. Perigo extremo, ameaça à vida, à segurança e, claro, portanto, a sobrevivência, que era absolutamente incerta. Eles não sabiam, diferente do que a acusação fez, eles não sabiam se sairiam e se saíssem, quando sairiam. A regra de 3 da sobrevivência humana prevê 3 minutos sem água, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Eles só começaram a se alimentar do corpo de um dos amigos no 23º dia. Compreendam esse princípio. Depois, busca pela autopreservação. É fundamental. Luta pela sobrevivência e pela segurança. Quando você está numa situação extrema como aquela, o primeiro valor, o único talvez, é tentar sair dali vivo. A luta pela sobrevivência é soberana, muito mais em situações de perigo e extremidade.
As circunstâncias, meus caros, eram extremas. Instintos básicos da natureza humana emergem nessas circunstâncias. As pessoas não respondem pelos seus atos mais imediatos. Elas fazem aquilo que é preciso para se manter vivo. E ele saiu de lá vivo e trouxe com ele a honra do amigo devorado por uma situação de extrema necessidade. A pressão do ambiente que era extremamente hostil. Teve alguém da acusação que disse: eles sentiram apenas fome. Não, eles estavam em desespero, sujos, 3 semanas sem banho, sem luz, sem perspectiva de vida. Então, os limites físicos e psicológicos foram testados e eles não poderiam ser ultrapassados. Não há normalidade. E se não há normalidade, não há, percebam, norma possível para avaliar essas pessoas. Não se pode julgar, portanto, a partir das nossas leis ordinárias. Não são essas leis que tem que julgar. Elas não servem para julgar uma circunstância extrema e completamente anormal. Uma nova ordem social emerge ali. Ninguém vai argumentar que eles estavam sob estado de natureza. Não há estado de natureza, mas há uma situação análoga ao estado de natureza, que é o estado de extrema necessidade. Há um estado sui generis, um novo contrato, um contrato que eles fizeram por sugestão da principal e primeira vítima, que aliás era a mesma que portava os dados, se é que a acusação não leu os autos que ela deveria ter feito. Portanto, essa nova organização previa uma nova cooperação. Essa nova cooperação deveria ser posta em prática. O espírito de conservação, portanto, falou mais alto. Recursos na caverna eram limitados e nós demonstraremos isso daqui a pouco. O uso deles foi em prol, não de 2 ou 3 que saíram vivos, mas de todos que estavam sob aquela circunstância. Portanto, era a nova coletividade que estava sendo posta em teste. Não havia, portanto, alternativas viáveis. Usar o que tem disponível diante da escassez. E para quem não sabe o que é escassez, escassez é pouca, escassez é raridade, escassez é menos do que o necessário. O valor fundamental, por exemplo, nesse caso, e portanto foi a preservação da vida e, claro, a garantia da sobrevivência. Não há, meus caros, portanto, intenção criminosa. A resposta concreta a uma situação concreta. Foi isso que nós tivemos. Eles responderam como podiam diante da situação dada. Ninguém escolheu, não houve escolha. Eles não escolheram. Escolher é optar entre alternativas infinitas. Eles não tinham escolha, eles tinham uma opção, apenas a de se manter vivos. Portanto, matar e comer foi um ato, meus caros, heróico, não foi um crime. Não há crime, como nós vamos demonstrar, porque há um excludente da ilicitude. Com base nisso, defendemos a tese de que os réus são inocentes, pois encontravam-se em estado de necessidade. Passo a palavra. Senhoras e senhores companheiros de vida, boa noite. Estamos aqui para discutir um caso de extrema complexidade e sensibilidade, envolvendo o dilema moral e jurídico dos exploradores que estavam no interior de uma caverna. Para compreender plenamente as ações dos acusados, é essencial analisar os contextos e as circunstâncias que se encontravam os exploradores lá dentro. Primeiro ponto, os exploradores estavam em um ambiente hostil e insalubre, sem esperança de resgate imediato. Segundo ponto, diante da escassez extrema de recursos, a única alternativa que eles vislumbravam foi recorrer ao estado de natureza. Uma condição teórica onde as leis da sociedade civil não se aplicam diretamente e os indivíduos têm a liberdade de agir em prol da própria sobrevivência. Terceiro ponto, o grupo agiu com base em um acordo comum, um contrato social emergente ditado pela necessidade absoluta de sobrevivência. Ademais, devemos considerar o que diz o artigo 24 do Código Penal Brasileiro, que trata do estado de necessidade. Este artigo dispõe que é permitida a prática de um ato ilícito para preservar um bem jurídico de igual ou maior valor. Portanto, ao agir dessa forma, os exploradores estavam dentro da prerrogativa legal de preservar suas vidas em uma situação onde não havia outra saída viável. Peço aos jurados que considerem esses aspectos com devida atenção.
Os acusados agiram sob extrema coação, motivados pela necessidade de sobrevivência em condições inumanas. Peço que os senhores, portanto, considerem a absolução dos acusados, reconhecendo o contexto desesperador em que se encontravam e a justificativa legal que ampara suas ações. Obrigado. Passo a palavra para o Primeiramente, boa noite a todos os presentes, quero agradecer a presença de todos aqui. E antes de abrir minha fala, eu gostaria de pedir para que os jurados pegassem e fizessem parte de uma experiência que foi bem similar ao que ocorreu dentro da câmara. Eu vou pedir para que vocês procurem dividir essa água de forma igualitária que dure 23 dias e façam ela durar para todos vocês, de forma que consigam ficar saciados. E eu queria saber, sinceramente, vocês não precisam me responder, mas eu, sendo bem sincera, acredito que não consigo dividir essa quantidade de água para 23 dias, de forma que todos consigam se sentir saciados e não entrem em seus saltos de fome. Agora imaginem vocês, jurados, com fome, com sede, cansados, exaustos, assustados e sem nenhuma forma de comunicação com o mundo exterior, a não ser um rádio. Sem saber quanto tempo ficarão naquela caverna e sem a mínima noção de quando irão sair e se vão sair também. Também acrescento que são muitos acontecimentos dentro da caverna, mas quero lhes trazer também os drásticos efeitos que isso vão ser apresentados ao longo prazo na vida desses meus clientes, que são agora próximos. Segundo médicos, porque quero deixar muito claro que não sou formada em psiquiatria nem em nada em psicologia, não sou um médico. Então, procurei trazer a falar de médicos, como Drauzio Varela e John W. Clark, que é um médico de Nova York, super citado e super recomendado. Ele assim, é um fenômeno na área de transtorno de estresse pós-traumático. Basicamente, o estresse pós-traumático é uma doença que costuma atingir vítimas de traumas muito graves, podendo ser um trauma específico, como foi o caso da caverna, como a gente passou, um trauma que não tem como você sequer imaginar você colocar numa situação dessa. Traumas que também são muito comuns, do estresse pós-traumático, muito comuns nos veteranos de guerra, como do guerra do Vietnã, do Iraque, entre outras guerras. O transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízos a vários aspectos da vida, como o trabalho e relacionamentos. Acrescento também que o estresse pós-traumático é uma doença que não possui cura, infelizmente. Há um tratamento com medicação, terapia, consultas regulares com um médico psiquiátrico, mas não se possui uma cura de fato para a doença. Ou seja, a própria mente do paciente já vai ser a sua prisão. Não tem um dia que ele não vai acordar e lembrar das situações que foram vividas dentro da caverna. A situação de sede, a situação de não ter um saneamento básico, não ter como dormir, estar em total pânico sem saber se você vai voltar, principalmente voltar com vida para a sua família. Imagine, senhoras e senhores, vocês presos em uma caverna, com escasso, pouca água, sono desregulado, medo e mais puro pânico de não saber se voltará com vida para sua casa, sua família, seus entes queridos, sem saber se foi aquela última vez que você viu seus parentes, você pensando assim em muitos momentos, poxa, talvez eu tenha brigado com um parente naquele momento, talvez eu nunca mais consiga ver o quanto eu amo aquela pessoa. Vocês não conseguem se imaginar quão mais empáticos que o ser humano seja se colocar numa situação dessa. Eu, pelo menos, me considero uma pessoa muito empática. Mas não importa o quanto eu seja, nada me prepara para uma situação dessa. Nada prepara você para chegar numa situação e dizer assim, eu entendo como é que foi a sua adoção, que você ficou 23 dias de uma cabeça, com fome, com sede, exausto, cansado e muito estressado. Acredito que a maioria dos aqui presentes não conseguiriam se colocar em uma posição dessa. Porque, como eu disse, por mais empático que o ser humano possa ser, nada te prepara para uma situação de pânico. Nada te prepara para uma situação dessa. Nem mesmo quem estava na caverna se considerava preparado para uma situação dessa. Então, é uma situação extremamente delicada, é uma situação que, por mais que você tenha psicológico, você não está preparado para passar por isso. Você, muitas vezes, se considera uma pessoa forte, até passar por uma situação dessa. Não tem nada na vida que te prepare para, infelizmente, passar por isso. Se não bastasse já o que vocês vão passar dentro da caverna, estar fora e estar fora ainda permanecer aprisionados na própria mente e também pela opinião pública, que também é outro fator que faz muitas pessoas levarem a considerar o meu cliente
com o monstro, eles questionam, como explicou o Papa, ou fala das aqui, né? Nada mesmo, se comparar à situação que ele vive dentro da caverna. O meu cliente, ele é um homem que passou por uma situação que foi anormal, né, ao que seria previsto, assim, né, por causa que nada prepara você para você, por exemplo, ir para uma caverna e acreditar que vai ficar preso lá durante 23 dias. Né. Eu, pelo menos, eu acredito que a maioria não conseguiria pensar nisso, né, porque como sabemos, né, ele era um explorador, ele foi na intenção de explorar, analisar e ter acesso a essas informações, né. Mas nada pegou e preparou ele para pensar assim, poxa, vou ficar 23 dias preso dentro de uma caverna. Poxa, vou ficar com um alimento escasso, vou ficar com água escassa, vou ficar com um sono totalmente celular, sem o mínimo saneamento básico. Né? Eu trouxe aqui também alguns dados que eu achei interessante, né? Que foi da revista Veja Saúde, né? Que são dados pelo Maurício Blum, Juan Ortiz e Juliana Cunha, e pelo National Geographic também, né? Não encontrei o nome da pessoa que fez a reportagem, mas caso a gente tiver interesse, também posso passar a reportagem aqui, né? Basicamente, né, deixa aqui algumas informações técnicas sobre o que acontece com um pouco antes. Vou ficar mínimo de 3 a 5 dias sem água. Boca seca, dor de cabeça, visão turva, pouquidão, fome, prisão de ventre, câimbras, colesterol alto e fígado com falência renal. Cérebro sem oxigênio e também pode causar a morte. Né? Agora, imagine, se vocês com todo o estresse de não saber se vão estar com comida, vocês extremamente preocupados se vão ter comida para outro dia, se vão ter água para outro dia, não é que vai ser a vida de vocês. Né? Vocês estão com dor de cabeça, vocês estão com fome, vocês estão cansados, vocês estão em total pânico. Né? Nada prepara vocês para uma situação dessas. Né? Eu quero deixar claro aqui, né? Cabe a vocês, que são a honra e a justiça, colocá-los como o que eles de fato são, sobreviventes e heróis. Né? São sobreviventes, né? Por causa que é uma situação muito delicada, muito difícil, uma decisão principalmente heróis, por causa que voltar para suas famílias, voltar para a sociedade, vai ter que pegar e exigir muito deles. Né? Porque eles nunca mais serão as mesmas pessoas. Eles eram uma pessoa antes da caverna e depois da caverna eles se tornaram totalmente diferentes. Né? Por isso, peço para vocês, jurados, que não coloquem o meu cliente por mais um trauma. Né? Peço para que vocês, né, tratem ele como o que ele é, justamente um ser humano, um sobrevivente, um herói. Né? Ele sofrerá pro resto da vida as consequências, né, do trauma que foi vivido dentro da caverna, né? E em uma das piores condições possíveis, né, que é a sua própria consciência. Muito obrigada. Boa noite, excelentíssimos juízes, caros colegas, nobres senhores e senhoras do júri. A busca pela justiça é aquilo que permeia a nossa vida. E hoje nós estamos aqui buscando a justiça pelos quatro sobreviventes desse tempo na caverna. Nós estivemos acompanhando e vimos que estes homens passaram por situações degradantes, situações humilhantes, situações de sobrevida. Enquanto o Estado mantinha-se em absoluto silêncio, estes homens viviam com água mínima e estudos mostram que com a perda de 6% de água já é uma situação terrível, bem como a minha cara colega explicou. E só abrindo um parêntese, disseram a vocês que os exploradores da caverna conseguiriam tomar a água que estava ali na caverna. E eu venho lhes afirmar que isso não é possível, porque existem pelo menos 11 doenças causadas pela água contaminada, entre elas hepatite A, giardíase, amebíase, leptospirose e entre outros. Agora, já sabendo que não era possível que essa água fosse tomada, eu quero que vocês pensem que, somado ao fato da sede, medo e tudo mais que eles já estavam enfrentando, eles tinham sim alimentos escassos, como foi dito. E eu quero lhes passar. Vamos fazer outro teste. Aqui, vou começar daqui. Eis aqui uma ração.
pensamento, isso não seria possível. Peço que vocês tragam a sua memória como pessoas, como seres humanos, e lembrem, estejam atentos àquilo que eles viveram. Com fome, a fome causa tonturas, inconsciências e, por consequência de estarem presos, certamente já tendo um colapso total do sistema nervoso, eles estavam em um local úmido, inóspito, sujeito a animais peçonhentos, não daria para comer porque eram venenosos. E eu quero salientar que eles estavam ali sem a luz solar, vitamina D. Esta falta da vitamina D provocou nos nossos clientes uma doença chamada raquitismo. Essa doença faz com que os homens fiquem com os ossos frágeis, fazem com que eles estejam debilitados, eles não conseguiam ficar de pé. E já não basta todo esse trauma, toda essa angústia, todo o sofrimento causado a eles. Eu gostaria que vocês pensassem como eu, pensassem como ele, pensassem como as famílias que ficaram sem a noção, sem ter a expectativa da presença deles novamente. Eles são pais, são homens, são maridos, são filhos, são irmãos. E eu peço pela absolvição deles, porque o Estado não os ouviu naquele momento. Eles ficaram sozinhos. Eles não tinham a quem recorrer, senão uns aos outros. Então peço a vocês, nobres jurados, que absolvam nossos clientes, porque certamente vocês são aquilo que a justiça nos ensina. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite, senhores juízes, jurados, colegas e os demais presentes. Eu gostaria de começar relembrando que para o resgate dessas 5 pessoas, que não bastando todo o terror psicológico que passaram, mais uma vez o réu está tendo que lutar pela sua liberdade, que para esse resgate, pela dificuldade do acesso ao local, foi necessário o envio de mais homens, máquinas adicionais, gastos milhões do dinheiro público e resultou a morte de 10 operários, causado por um novo deslizamento durante o resgate. 10 pessoas morreram para que 5 fossem salvas. E agora eu pergunto para os senhores jurados, é justo com esses 10 operários e com as suas famílias enlutadas que hoje a gente esteja aqui para tirar a liberdade do que eles estavam tentando libertar? Esse é o objetivo do resgate? Seria até ilógico todo esse esforço do Estado para esse fim. Se os senhores ainda acham que o réu deveria ser culpabilizado, deveriam estar aqui também, no banco de réus, os engenheiros, os geólogos, o próprio Estado, que poderiam ter previsto um novo deslizamento através dos estudos das terras, sabendo do risco do local e evitando que 10 pessoas viessem a óbito. Mas é óbvio que o elo ele sempre arrebenta para o lado mais fraco, como em outros casos de grande repercussão que nós mesmos conhecemos. Assim eu peço a resolução do Senado. Primeiramente, boa noite a todos. Aos jurados, eu gostaria de fazer um pedido que no dia de hoje não usem só o direito como a única forma de fazer justiça. Não sejam somente uma válvula de estrutura para poder corromper a nossa sociedade. Sejam modeladores da justiça para esses homens. A todos aqui presentes, eu gostaria de fazer um pedido para que todos sejam convocados a fazer um exercício mental comigo. Se imagine uma caverna escura, com muita sede, alimentação escassa, local de higiene insalubre, sem a certeza da vida, sem saber se vão ver seus pais, suas mães, maridos, esposas e filhos. Agora, todo mundo está ambientado na situação, quero levantar 2 pontos de controle. Durante seu tempo aterrorizante na caverna, os réus tinham 2 momentos de comunicação com o Estado. No seu primeiro momento de comunicação, com a incerteza da vida, como eu já falei para vocês, tudo que eles queriam era alguma palavra de conforto, alguma chance, probabilidade de saber quanto tempo de vida eles iam ter lá dentro, quanto tempo eles iam ficar lá dentro, e se alguém estava fazendo algo para eles. Naquele momento, o que o Estado fez? Ficou calado, não trouxe nenhuma informação e acabou aterrorizando aqueles homens, deixando eles a dentro da arca lá dentro.
até que se encerrasse o primeiro ponto de controle. Dentro daquela caverna, como um herói, Roger achou o único ponto, a única válvula de escape dentro das condições que estavam presentes e dentro das suas capacidades psicológicas. Dentro daquele ponto que ele achou, o que ele fez no próximo ponto de controle? Buscou o Estado novamente. Procurou profissionais da saúde, do governo, juízes. Tudo que ele queria era uma opinião, era um direcionamento para que soubesse se era certo ou errado o que ele estava fazendo. O que o Estado fez? Não disse sim e não disse não. Novamente abandonando eles, esperando encerrar aquele ponto de controle para que eles não sujassem suas mãos e não fossem culpados por nada que fosse acontecer ali. E agora eu quero mostrar para vocês o que aconteceria, pergunto a vocês, jurados, o que aconteceria se eles tivessem esperado pelo Estado? E eu mesmo respondo, iam estar até hoje com suas carcaças apodrecendo lá dentro e enterrados abaixo da terra. O que mais que eu gostaria de falar para vocês é o outro ponto que mostra que o Estado abandonou esses indivíduos. Quando no começo da fala da acusação, acabaram acusando o homem de um ato heróico, abdicou de sua vida para que os próximos 4 conseguissem seguir sua jornada no mundo exterior e regressem suas famílias. Peço a vocês que absolvam o réu. Muito obrigado pela atenção e passo a minha palavra. Boa noite, nobres colegas, Vossa Excelência, colegas deputados. Eu vou ser sucinta e vou ler apenas uma parte do artigo 24 do Código Penal, para que todos entendam o real estado de necessidade que esses homens de bem, eu digo homens de bem porque nós não temos aqui um assassino, nós temos homens de bem, e eu diria que são heróis, onde o único intuito deles era salvar as suas vidas. Vamos pensar conosco o momento que eles estavam vivendo lá, o estado psicológico abalado, e em todo momento a única preocupação deles, aonde não existia mais a fé, não existia mais os seus pensamentos coordenados, porque o emocional não estava lhes permitindo. Eu vou ler para vocês aqui. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar do perigo atual que não provocou por sua vontade. Eles não estavam lá porque eles queriam. Eles estavam lá porque foram fazer a sua inscrição como sempre faziam. Então agora, eu quero que todo mundo aqui pense, quem é que aguentaria ficar preso um dia sequer dentro de um ambiente fechado? Vamos pensar na atualidade, sem o seu celular, sem poder chamar ninguém. O celular não pega, tu não consegue chamar ninguém. Basicamente eles estavam na mesma situação. Eles não tinham mais a quem recorrer. Eu digo que eles foram heróis, porque eles estavam lá unicamente, passaram por tudo que passaram, lutaram bravamente até o fim, com o único intuito de salvar as suas vidas. Mediante disso, nós não temos um crime. E eu peço aos senhores jurados a absolvição dos meus clientes. Passando a palavra. Boa noite, senhoras e senhores presentes neste tribunal. Tênis, deusa da justiça, da lei e da ordem, protetora dos oprimidos, segura a balança, significado de justiça, comportamento correto, bom senso e equilíbrio do julgamento das causas. Tendo em vista isso posto, qual seria o equilíbrio das causas nesse caso? Respondo aos senhores e senhoras, a atitude heróica de Roger, fruto da sobrevivência de outros 4 guerreiros, que mantiveram-se firmes na luta contra a morte, tentados pelo instinto arcaico da sobrevivência. Há pouco se aguentaria tamanha pressão psicológica e resistência por tanto tempo. Vos pergunto, cabe a nós,
puni-los com tamanha atrocidade 4 pessoas que mantiveram-se firmes, deram o máximo a fim de desfrutar de mais uma oportunidade de viver, de apreciar o direito à vida, a garantia fundamental no artigo 5º. Mesmo dando um passo para trás, por mero instinto de sobrevivência, por aquilo que é mais importante a nós, a vida, após ter perdido a aposta, não negou o seu destino, que era ser um herói na sobrevivência dos outros 4 guerreiros. Como todos sabem, o caso apresenta questões éticas, jurídicas complexas, sobre a moralidade do canibalismo, que não é crime. Em situações extremas, como a autodefesa, a necessidade de sobrevivência, com suprimentos limitados e sem esperança de resgate imediato. Os exploradores decidem recorrer ao contrato já exposto neste tribunal. Os exploradores agiram em situação de necessidade extrema. Inanição, segundo a medicina, é um estado em que a pessoa se encontra extremamente enfraquecida por falta de alimentos, ou por deficiência na sua assimilação. Eles estavam presos na caverna, sem comida ou água, e a morte de um deles parecia inevitável. Como já foi dito nesse tribunal, e reforço, o estado da cidade, conforme o artigo 24 do Código Penal, considera o estado da cidade quem pratica o ato que não é criminoso para salvar do perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar. Direito próprio à lei, cujo sacrifício das circunstâncias não era razoável exigir-se. É uma defesa legal, justifica ações que seriam normalmente consideradas criminosas, mas que são realizadas para evitar um dano maior. Dando este, seriam 5 mortos, perante foi 1, que sobreviveram 4. Assim, cabe a garantia que a liberdade prevaleça sobre a pretensão punitiva do Estado. Reforço, senhores e senhoras, quando qualquer pessoa encontra-se em situação de sobrevivência, a única coisa que vai mantê-la viva é a vontade de viver. Dessa forma, finalizo minhas palavras e peço a absolvição desses homens e, na dúvida, indulto pro réu. Passo a palavra. Boa noite, senhores presidentes do tribunal, boa noite, senhor juiz, boa noite, acusação e boa noite, senhores jurados. Antes de começar a expor os fatos pelos quais eu tinha certeza, senhores, depois que foi apresentado pela comissão, tinha certeza que o réu será absolvido, eu gostaria de lembrar aos senhores algo que está previsto na Constituição Federal, no nosso artigo 5º, inciso 38, que foi apresentado pelo nosso colega ali. É onde institui o tribunal do júri, que dá ao julgado a oportunidade de ser julgado pelos seus semelhantes. Poderíamos ter aqui nesse tribunal, senhor, doutrinadores, advogados, juízes, mas não. Nós temos aqui membros da sociedade, que o tribunal do júri é composto pela sociedade, para que cada um dos senhores possa aferir justiça nesse julgamento. E essa justiça busca que todos sejam tratados de maneira justa e igualitária perante a lei. E junto a isso, senhores, trago uma pesquisa recente de opinião pública que foi divulgada por meio de televisão, jornal, rádio e outros meios de comunicação, questionando se esses homens deveriam ser absolvidos. O resultado foi que 90% dos votantes, eu repito, 90% dos votantes optou em absolvê-los. E agora eu volto a explorar a finalidade do Tribunal do Júri, senhores, que é representar a vontade da sociedade, vontade que foi expressa por essa pesquisa popular. Mas agora, voltar à situação fática. Cito o local no qual esses homens estavam, ambiente hostil, inóspito, não se tinha condição alguma de se viver. Como foi explanado por todos os nossos colegas ali. Cada um acrescentou uma parte de como aquele ambiente não tinha condições alguma de se viver. Foram afetados psicologicamente, estavam com fome, com frio. O lugar é onde eles iam apenas trabalhar, eles iam ficar apenas algumas horas. Eles não tinham intenção de ficar dias lá. Eles foram com o equipamento necessário, com o suprimento necessário para se manter durante apenas algumas horas. E foram surpreendidos com a queda dos escombros. Sendo assim, ficaram presos naquela prisão subterrânea. Eles foram submetidos a condições subhumanas no passar dos dias, cada vez mais fracos, seu estado de sanidade mental, capacidade de raciocínio, discernimento, tudo cada vez mais degradado. E quero que os senhores entendam o estado especial que aqueles homens se encontravam, com seus psicológicos abalados,
e no momento em que conseguem entrar em contato com aquela que era a única esperança de socorrê-lo, de salvá-lo, de dar algum tipo de auxílio, houve uma quebra de expectativa. Aqueles que podiam dar uma chance para eles, deram um prazo ainda maior. Falaram que não podiam socorrê-los naquele momento, daqueles homens que se mostravam em grande desespero. E agora destaca um fato de extrema importância, algo que foi perguntado aos médicos, aos pastores, aos presidentes e a todos que estavam naquela comunicação. Algo que foi perguntado pelo nosso herói, o Roger Wetmore. Se eles deveriam realizar um acordo, que foi o que ocorreu lá, ocorreu um acordo, todos estavam em concordância. Um minuto. Não houve nenhuma resposta, não foi respondido nada para aqueles homens que se demonstravam em grande desespero, aqueles homens que estavam em estado de necessidade. O conceito qual já foi explanado nesse tribunal por diversos colegas. E alguém sabe me dizer por que aqueles homens, ninguém conseguiu se pôr no lugar daqueles homens, ninguém, todos se mantiveram omissos naquela comunicação. Alguém sabe me dizer por quê? Porque ninguém conseguiu se pôr no lugar daqueles homens, ninguém conseguiu imaginar a situação que eles se encontravam. Após tantos dias presos numa caverna, estavam aterrorizados, uma situação desumana. E havia uma situação de perigo atual, exatamente como diz a lei, uma busca imensa pela sobrevivência. Portanto, senhores jurados, desta forma eu finalizo minhas palavras e peço a absolução desses homens. Dada a palavra à defesa, vamos passar agora ao momento de réplica. Nós tivemos um aumento do tempo, então a acusação vai ter 15 minutos para réplica, dividido entre 3 alunos, o qual... Quem foram os alunos escolhidos? André? Certo. Então, 15 minutos, podemos zerar o cronômetro? Pode começar. Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui diante de um crime, como já foi falado e constatado isso, né? Mas eu gostaria de pontuar aqui sobre alguns pontos que a defesa colocou, né, que é incoerente. Primeiramente, eu gostaria de falar com o Dr. Guilherme, que está alegando que o Sr. Roger é um herói. Impossível, gente, uma pessoa que mata outra pessoa vai ser herói. Essas pessoas que pensam que um assassino é herói são aquelas mesmas pessoas que pensam que os vencedores do Big Brother são heróis. Isso não pode, pessoal. A mente de quem pensa assim é corrompida. Não tem cabimento uma coisa dessas. Tá? Mas a segunda coisa que mais deixou intrigado foi o seguinte: a doutora Eduarda usou para agir no emocional dos jurados e dos juízes com uma garrafinha de mini coca, café, que é horrível, para poder dizer que só tinha uma garrafinha minúscula para dividir a água entre várias pessoas. É um fato, sim, abusivo isso. Isso aqui é totalmente voltado ao psicológico. Então, também a doutora Daniele, né, fez também a mesma argumentação com um saquinho minúsculo de 5 centímetros de bolachinhas, que tinha 2 bolachinhas para dividir entre 20. Então, pessoal, como que isso a gente pode considerar, né, fatos de relevância para a defesa? Isso não tem cabimento, certo? Mas seguindo aqui, para não demorar muito, eu gostaria de falar aqui algumas outras coisas. A doutora Daniele também falou, né, sobre as doenças, né, falta de vitamina D, né? Então, essa falta de vitamina D, ela não é baseada entre 20 dias, 30 dias que a pessoa venha a ficar sem vista ao sol, né? Então, isso é uma coisa que não tem cabimento, isso não existe. É apelação por emocional. Não se iludam, pessoal. Crime é crime, matou, tem que ser punido. Não tem outra forma. Deixa eu verificar outras considerações aqui. Outra coisa também que o Dr. Guilherme, né, relatou aqui na sua defesa, claro, né, está defendendo o assassino Roger, né? Ele relatou aqui que o pessoal, né, era um herói, que o Roger era um herói porque matou uma pessoa para comer, se alimentar da carne humana, sendo que no Chile, em 2010, eu não lembro se é São José, houve o mesmo ocorrido como desse caso, né, que exploradores da caverna ficaram presos
sob 700 metros abaixo do solo, e esses exploradores sobreviveram a 64 dias com o alimento básico que eles tinham ali, certo? Então, esses exploradores desse contexto ficaram bem menos tempo. Então, é impossível, pessoal, eles com certeza, antes mesmo deles pensarem, né, em outra hipótese, eles pensaram primeiramente em torturar, matar, ocultar cadáver e destruir a vida de uma pessoa e de várias famílias, né, que dependiam desse senhor, né, porque ele tinha os pais dele, os filhos dele, né, a esposa. Então, pessoal, acredito que se os jurados e os juízes acredito eu que boa parte daqui são cristãos, né, nunca, né, um cristão vai admitir que outra pessoa mate outra pessoa, porque Jesus não diz que a gente precisa matar, certo? Assim, dá outra face quando alguém nos machuca. Então, com base nisso, eu encerro a minha réplica. Senhores, novamente, boa noite a todos. Primeiramente, relato ao nobre júri o quão a defensoria estava mentindo sobre os fatos apresentados, apelando para a regra de 3 da sobrevivência. Pergunto à defensoria, de onde vem esse estudo científico? Isso é meramente ilustrativo. Não há um estudo científico que comprove isso. Como nossa nobre amiga Thalita falou, não tem estudos científicos. Nunca se foi colocado um homem para tais testes. Aí, nossa colega Daniela fala sobre o consumo de água, que a água da caverna poderia trazer doenças. Então eu pergunto, Júlio, de onde a possibilidade de doenças futuras vale uma vida? Este homem preferiu retirar a vida do réu. Última foto. Esse homem preferiu retirar a vida da vítima. Ele preferiu retirar a vida em vez de se arriscar e consumir uma água. Ah, porque pode causar uma hepatite, pode causar qualquer outra doença. Aí eu pergunto, homens com hobbies de exploradores de caverna não possuem um mínimo de conhecimento de sobrevivência? Se tem tal conhecimento de tantas doenças, não saberia nada sobre purificação de água, sobre resíduos naturais para purificação de água. Então, senhores, faça esse questionamento. A defensoria traz extremos, um pacotezinho de biscoito, uma garrafinha de água com 200 ml. Eles eram homens preparados para explorar cavernas, mesmo que com pouco comida, eles tinham consigo pelo menos 2 dias. Porém, como relatado por eles mesmos, pelo menos 20 dias. Eles não ficaram 20 dias em uma missão. Não, eles ficaram 3 dias em uma missão. Então, se percebe tais fatos que foram unicamente feitos para manipular esse júri aqui presente hoje. Gostaria de lembrar todos desde o início que durante as perguntas o réu confessou que ele matou o seu companheiro, seu amigo. Esse ato cometido é terrível e foi planejado através do jogo cruel, uma total falta de humanidade. Desonestidade moral na situação, configurando as violações claras do artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, além das causas justificativas como a suposta falta de comida. Era escassa. Escassa não é acabou. É pouca, mas a gente pode racionar e daria para eles continuarem sem precisar matar um amigo. Outra coisa que eu deixo claro foi a ausência de consenso verdadeiro por parte da vítima e o consentimento forçado. Não tem fundamento no apresentado, sendo clara a violação da autonomia e da dignidade da vítima. A vítima deixou claro que não gostaria de participar. Os seus amigos jogaram os dados, levar dados para uma caverna, né? Já tinha algum pensamento antes disso. A Constituição Federal de 88 consagra o princípio da dignidade humana, estabelecendo que qualquer ato que viola a integridade e a autonomia do indivíduo é inadmissível. Além disso, a possibilidade da ajuda externa, como diversão do réu,
que estavam isolados e impossibilidade de buscar sob fogos ou estavam, como eles falaram, fracos, frágeis, só intensifica em repulsa a falsidade das afirmações apresentadas. Comparo esse caso na natureza. Os animais se compartilham certa racionalidade, como alguns primatas, por exemplo, macacos, ou cetáceos, como baleias. Geralmente, estes membros de sua própria espécie, mesmo em situações de falta de alimento, eles não comem seus amigos, seus membros da mesma raça. Ao invés disso, eles exploram alternativas como o réu confessou, que não era somente, não havia somente essa tentativa de matar um amigo, existiam sim outras alternativas naquele momento. Eles buscam alimentos em novos locais, eles poderiam explorar a caverna, compartilham recursos ou recorrer a fontes de alimentos não convencionais. Este comportamento demonstra uma capacidade inerente de empatia, solidariedade e respeito pela vida de seus membros da mesma espécie. Isso destaca uma falha moral, ética e profunda na tomada de decisão do réu, que optaram por matar seu amigo ao invés de explorar alternativas mais éticas. Portanto, é inadmissível justificar tais atrocidades com alegações de necessidade de sobrevivência ou trauma psicológico. Os exploradores, eles tinham experiência, conquistavam conscientemente e agiram. Escolheram agir contra os princípios básicos morais que regem a convivência humana e devem ser responsabilizados plenamente pelo impacto devastador de suas ações. A justiça clama por uma condenação exemplar, que não apenas puna os culpados, mas também se vale alerta para prevenir futuras atrocidades semelhantes. Que a voz da vítima seja ouvida e que a punição adequada seja aplicada para que a sociedade possa se sentir segura com tais abominações. Que a justiça seja feita em nome da humanidade. Senhores, agora relatar o fato. Por favor, se Vossa Excelência me permitirem, o réu pode se levantar, por favor. Solicito que todo o júri olhe para o réu. Um homem, de acordo com a defensoria, com a senhorita, foi mencionado que se encontra em estado pós-traumático. Um homem que durante sua fala se mostrou plenamente tranquilo, sem nenhum remorso sobre seus atos. Isso é a aparência de homem em estado de extremo trauma? Não, senhores. Não aparenta de forma nenhuma possuir sequer um estado pós-traumático. E a defensoria me fala que este homem ficará preso em sua mente durante o resto da sua vida. Um homem que fica bocejando, coçando o rosto. Ali atrás, senhores. De onde isso é possível? Me respondam. O réu confesso, como já foi mencionado antes. E também fica outro questionamento. A defensoria trouxe que 90% da população inocentaria ao réu. Porém, faço esse questionamento. Como foi feita essa pesquisa? Por qual ente? E o que essa pesquisa se refere aos nossos nobres jurados? Não há nada que os senhores devam saber sobre essa pesquisa. Mesmo que fosse existente, que fosse feita minimamente correta. O que influenciaria a decisão dos senhores? Essa decisão tem que ser única, individual e não global. Senhores, novamente estou aqui e eu gostaria de falar novamente sobre a doutora Eduarda, que falou sobre termos de psicologia e de psiquiatria, e ela mesma confessou que ela não tem formação em psicologia. Aí me pergunto, uma pessoa que não tem formação em psicologia e psiquiatria, né, ela tem condições de dar um dado técnico sobre uma pessoa que realmente estava passando por uma situação psicológica? Não. Eu posso falar. Por quê? Porque eu sou formado em psicologia desde 1989, com pós-graduação em psicanálise. E aqui estou eu hoje trabalhando, após a minha segunda graduação, trabalhando no Ministério Público em prol da sociedade. Então, pensem, jurados, pensem sobre tudo isso que eu estou falando
porque realmente esse sujeito, vou chamar de sujeito, porque ele não demonstrou nenhuma emoção durante todo esse tempo, ele ficou frio, calculista, teve controvérsia nas suas falas, primeiro disse que era inocente, depois disse que tinha outras possibilidades. Então, que ele seja julgado com a mais alta, severa punição nesse país, se a Constituição realmente está acima de todos. Caso contrário, vamos rasgar a Constituição. Certo, findada a palavra acusação, vamos passar a palavra para a defesa, no momento de tréplica, até 15 minutos, 3 defensores com a palavra. Bom, senhores e senhoras, começamos então a tréplica, é isso? A tréplica. Bom, nós vamos responder algumas questões que foram colocadas lá ainda no início, na apresentação da tese da acusação. Aliás, alguém aqui saberia me dizer qual é a tese da acusação? Eu não sei. Nós não sabemos, não descobrimos ainda. De qual crime eles estão falando? Do que eles acusam? Eu não sei se é mais estúpida ou inepta. Eles não falaram do que acusam. Eles falaram em 2 crimes. Não sublinharam nenhum deles. Eles falam em homicídio doloso. E nós demonstramos que não há sequer culpa. Porque há um excludente de ilicitude, tal como está no artigo 23 do nosso Código Penal. Inciso 1º. Em estado de necessidade não há crime quando o agente pratica o fato. Houve um fato, mas esse fato exclui a ilicitude. Desse fato se exclui a ilicitude. Eles falam de um segundo elemento. Esse segundo elemento não se constitui de um crime. Muito bem. Eu gostaria de saber, eles disseram, ainda bem que está gravado, que canibalismo está no Código Penal. Eu gostaria de que a acusação demonstre onde está o canibalismo no Código Penal, na legislação brasileira. Eles não falaram de qual crime eles estão acusando, mas eles falam em 2, disperso, imerso na acusação, que é totalmente difusa. Nós não temos certeza de nada. E isso é muito importante. O Código Penal brasileiro, assim como o direito brasileiro, ele é pericial. Se não está demonstrado, se pode ser acusado. Onde está o canibalismo? É isso que nós queríamos saber. Onde se encontra ali? Eles tangenciaram com uma outra acusação. Só que essa outra acusação está a forceps. Eles estão forçando demais para tentar enxergar um crime ali. O Dr. Jonathan fala 2 vezes. Na primeira vez que interviu, ele falou 2 vezes em psicopatia. Ele disse que o réu, que aliás ele não sabe quem é, 3 vezes ele falou. Nas 3 vezes ele não sabe ainda, ele não descobriu ainda quem é o cliente dele. O Dr. Jonathan, portanto, errou quando falou em psicopatia. Temos 2 questões. Primeiro, eu gostaria de saber, ele que é tão perito em informação, queria saber se a nossa colega tem informação, eu queria saber onde é que está o laudo do réu. Diz que o réu é psicopata. 2 vezes ele disse. 2 vezes ele disse. E ele não demonstra nenhuma. Ele que gosta tanto de perícia, não sabe onde é que está o laudo do réu de que ele acusa. E digamos que ele tivesse o laudo. Bom, se ele tivesse o laudo, então o nosso cliente seria inimputável. Porque se é psicopata, ele não pode ser julgado como um criminoso, já que não há crime. E se houvesse, seria um psicopata. Seria alguém que não pode ser punido. Eu não sei se rio ou se chora diante da acusação. Só que as sandices não param por aqui. Elas pioram. Eles falam em canibalismo. Eu volto para o canibalismo.
porque é uma questão central essa. Há um princípio moral implicado aí, que muito bem disse o colega, há um princípio moral implicado aqui. Eles vão ter que falar sobre o canibalismo, e também foi dito na primeira parte da acusação que ligado ao canibalismo há uma destruição de cadáver. Nos autos, para quem conhece os autos, claro, isso é um privilégio para poucos, nos autos não consta o cadáver. Não consta o cadáver. Não foi tirado de lá. De lá saíram os vivos. Portanto, tem coisas demais. Eles transbordam demais. Há muitas vozes da cabeça da acusação que não estão nos autos. Não podemos acusá-los do que a gente não tem sequer a prova para demonstrar. Sobre quem propôs o jogo e de onde saíram os dados. Isso estava na primeira parte. Quem propôs o jogo foi Roger Wedmore, que não é acusado, viu, Dr. Jonathan? Condenado. Ele está morto, sepultado e parcialmente devorado, aliás. E para quem não sabe de onde é que saíram os dados, se lê os autos, saberá que foi o próprio Roger Wedmore que levou os dados para a caverna. Para quê? Não sei. Não nos interessa. Não muda em nada. São coincidências. A vida também é feita de coincidências. O Dr. Jonathan cita também o artigo 26 do Código Penal, na primeira vez. O artigo 26 não tem cabimento nenhum. Eu pediria que vocês desconsiderassem completamente. Fala de que é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e blá, blá, blá e blá. Não cabe. Não tem sentido nenhum. Eu pensei que eles tiveram, aliás, como ele não sabe mesmo o nome do réu e do cliente, do nosso cliente, muito menos da vítima, eu achei que ele estava trabalhando na defesa. Depois eu recentrei o meu raciocínio e percebi que ele realmente desconhecia os autos do processo. Por fim, ele cita também o caso no Chile, como análogo. O caso do Chile não é análogo. Não tem nenhuma semelhança, não tem nenhum paralelo. Aqui são espeleólogos, exploradores de caverna, que é meio uma ciência, meio um esporte, perigoso, aliás. Lá eram mineiros, profissionais da mineração. Houve um desabamento e eles ficaram, de fato, como ele falou, 64 dias. Só que eles recebiam comida por cápsula. Isso foi largamente documentado, tanto pelos noticiosos como pela literatura posterior. E ele que se demonstrou tão religioso, tão temente a Deus, deveria saber, ou ter tido a honestidade de informar a todos aqui, que para aqueles mineiros lá, houve perdão papal. E houve acompanhamento da própria Igreja Católica, aquela que segue Jesus, que ele citou, no acompanhamento dos que estavam submersos na caverna. Portanto, o que ele usa como argumento em favor dele, na verdade, é um argumento em nosso favor. De fato, aquele lá foi conhecido como o milagre dos Andes, os mineiros chilenos, e não cabe, senhores e senhoras, esse paralelo com o caso de que nós estamos tratando aqui. E eu encerro essa primeira parte citando, portanto, o inciso 59 da Constituição Federal, algo que é muito importante que seja conhecido aqui nesse momento. Não houve um crime, houve um ato. Isso houve um ato. Diante da escassez, do estado de necessidade, diante de todas as dificuldades que nós fizemos questão de demonstrar e que eles fizeram questão de desconstituir, mas não conseguiram, porque não há como desconstituir um fato, uma verdade concreta, demonstrável, conforme consta nos atos. O inciso 39 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal, fala: não há crime, porque canibalismo não existe no Código Penal, portanto não é disso que acusa. Eles não souberam. Até agora não sabemos do que acusa o nosso cliente, mas
Se for de canibalismo, não cabe. Descabimento total. Pediríamos a inépcia completa da acusação. E se for do crime de homicídio doloso, desconstituímos, porque não há sequer culpa, porque não há sequer crime. E não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena prévia ou combinação legal. Portanto, não há do que acusar o nosso réu. Talvez por isso que ele coce a cabeça, talvez por isso que ele haja tão descontraídamente. Ele tem um aspecto de quem tem a consciência tranquila, de que sabe da sua inocência e de que só agiu diante de extrema necessidade. Passo a palavra. Senhoras e senhores, irei explicar melhor o conceito de indúbio pro réu. Base constitucional, o princípio de indúbio pro réu origina-se do princípio da presunção de inocência, contido no artigo 5º do inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, até que prove o contrário. Foi dito por uma das doutoras que não havia testemunha, que não havia provas, aí mesmo se contradizem. Trata-se de uma cláusula pedra. O doutor Jonathan citou que Roger era assassino, como meu colega havia dito. O doutor Jonathan, eu acho que não está no mesmo caso que nós. Não sei em qual caso que ele está presente. Pergunto aos senhores, os senhores estão cientes quem é o réu? Quem foi morto? Quem está aqui? Os senhores estão cientes. Quem foi morto, os senhores também estão cientes, certo? O doutor Jonathan não está ciente. Mais uma pergunta ao senhor. O senhor é formado em psicologia, tem pós-doutorado, enfim. Onde estão os laudos? Reforço o que o meu colega disse. O senhor olhou para o réu e falou assim, ó, o senhor é psicopata. Então o senhor faz o mesmo com todos que estão aqui? O senhor é psicopata? O senhor é psicopata? Não, o senhor é DV. O senhor é psicopata. O senhor faz isso? Acho que não. Mais uma pergunta. O senhor confirma de forma tão espontânea os atos que o nosso réu que não é o Roger, voltando a explicar essa parte, ele simplesmente matou, vocês confirmaram de diversas formas, em nenhum momento ele confirmou o assassinato, ele estava confirmando os autos, em nenhum momento falou eu sou assassino, em nenhum momento eu falei eu matei, em nenhum momento. Pergunto aos senhores, cabe a vocês simplesmente falar assim, ó, ele é culpado, sendo que nem mesmo o acusador sabe quem é que tem que ser acusado? Por assim finalizo. Bom, tendo em vista a finalização da palavra defesa, a acusação me solicitou uma parte. No primeiro momento foi negado, mas tendo em vista os questionamentos trazidos pela defesa, vou conceder 1 minuto para o Jonathan fazer seu esclarecimento sobre o ponto solicitado. Bom, senhoras e senhores, primeiramente, a fala do Dr. Guilherme, que ele cita em que eu coloquei o artigo 26 do Código Penal, é mentira. Eu tenho aqui o meu texto que está aqui falando que realmente o crime de canibalismo não está no Código Penal, porém ele é enquadrado como homicídio. Então, uma vez isso, ele é um assassino. Outra coisa que gostaria também de falar, me desculpem, né, pessoal, mas eu acredito que ninguém aqui é cego, ninguém aqui é surdo. Toda vez que eu me direcionei ao réu, né, ao Thales, eu gesticulei, eu mostrei quem ele era, eu não falei assim só por falar, eu gesticulei. E simplesmente, por causa de um erro, até uma palhaçada isso, né? Nem deveríamos estar discutindo isso. Nem deveríamos, para começo da história. Então, assim, isso aí é uma defesa muito simplista, muito pequena, de uma pequenez enorme. Então, assim, considero eu que gostaria de solicitar aos senhores juízes que anulassem as considerações do Dr. Guilherme, porque ele mentiu falando que eu citei o artigo 26, sendo que eu não citei. Eu tenho aqui as provas aqui no meu texto, que eu escrevi. Certo, gente. Obrigado. A defesa tem uma manifestação em 1 minuto. Quer utilizar o tempo? Não, se você pudesse verificar o minuto lá, eu não tenho 1 minuto. Aí não tem que estar gravando. Sim.
A parte que ele falou. Mas existe pequenez. Você queria saber quem é o réu e quem foi. Perfeito, então, tendo em vista o encerramento dos debates, do momento de réplica e de tréplica, não temos um VAR nesse momento, tendo em vista a gravação em loco. Vou solicitar que os juízes de per si levantem-se e exponham o seu entendimento sobre o caso. Vamos levantar conforme eu vou falando. Exatamente. Você vem aqui? Claro. Boa noite a todos. Eu represento o juiz Foster. Vou dar como abertura a leitura dos votos. Cada rodovia, cada túnel ou edifício que projetamos envolve risco para a vida humana. Não há dúvida que estes homens realizaram um ato que viola a expressão literal da lei, que declara que aquele que voluntariamente tirar a vida de outro é um homicida. Mas um dos mais antigos canones da sabedoria jurídica é a afirmação de que pode-se violar a letra da lei sem se violar a própria lei. Anatole France disse: não há texto de lei que não deixe campo à interpretação. A lei é morta, o magistrado vivo. Um exemplo. O réu foi condenado pela lei que determina ser proibido estacionar o automóvel em certas áreas por um período superior a 2 horas. O réu tentou remover seu veículo, mas foi impedido de fazê-lo porque as ruas estavam obstruídas por uma manifestação política, da qual ele não tomará parte nem poderá prever. Sua condenação foi anulada por este tribunal, embora o legítimo se enquadrasse perfeitamente no enunciado da lei. Portanto, conclui que meu voto a qual este caso pode ser considerado, declaro que estes réus são inocentes do crime de homicídio contra Roger Whitman e que os mesmos sejam absolvidos. Boa noite a todos. Gostaria de começar dizendo que em meus anos de profissão, na execução das minhas funções como juíza neste tribunal, eu costumo ser totalmente capaz de dissociar o meu intelectual do meu emocional. Porém, nesse específico e horroroso caso, eu sinto-me dividida. Ao mesmo tempo que eu tento ter empatia pelo réu, eu abomino o ato cruel que praticou. A doutrina ensinada em nossas escolas de direito estabelece o seguinte: a lei relativa ao homicídio requer que se trate de ato intencional. O homem que age para repelir uma ameaça agressiva à sua vida não age intencionalmente, mas sim em resposta a um impulso profundamente enraizado na natureza humana. Esse homem, ele agiu não apenas intencionalmente, claro, teve tempo de pensar, né, com grande deliberação e após horas de discussão sobre o que deveriam fazer. Mas esse homem não agiu em legítima defesa. O Sr. Wetmore não apresentava nenhuma ameaça. E partindo da ideia que ele seria sim uma ameaça, já que ele seria um dos envolvidos no homicídio de um dos colegas, ou que tivesse sido sorteado, caso não tivesse sido mesmo, né? Não seriam os outros também considerados ameaça? Né? Mas são tantas perguntas, falaram em dados, falaram nas expressões do réu. Como aqui ninguém, né, tem laudo, ninguém tem realmente uma formação, exceto o John, como ele citou, vocês poderiam dizer que ele está calmo, significa que ele seja uma pessoa fria? Ele pode simplesmente não estar demonstrando as emoções dele, né? Às vezes a gente vê pessoas sorrindo que estão em profunda depressão. Acredito que a forma como ele está se posicionando não deva servir para condená-lo ou não, né? Outra questão é que, à primeira vista, a gente sempre pensa que condenar uma pessoa homicida, né, é o certo, claro. A gente quer fazer justiça, mas justiça para quem? Supondo que o réu seja filho de um dos jurados,
ou mesmo vocês fossem nesse momento o réu, tivessem agido da forma como ele agiu, nas circunstâncias em que eles estavam, para vocês seria justo vocês serem condenados? Se fosse o filho de vocês, o esposo. Mas também fica o questionamento se fosse o filho de vocês, ou vocês mesmos, né? A vítima. Então, como são muitas perguntas, irei fazer algo que acredito que não tenha precedentes na história deste tribunal. Lamento informar que eu estou declarando a minha participação encerrada. Eu retiro a minha participação na decisão deste caso. Porque são muitas perguntas em aberto e eu não quero estar sendo injusta, mediante ao meu pensamento, na condenação ou inocentação, né, do réu. Boa noite a todos. Assim como todos aqui presentes, também sou humano, tenho meus sentimentos e, como tal pessoa, eu pediria a liberdade do réu, mas como juiz venho aqui e peço que a lei seja cumprida, que ele seja indiciado por homicídio e que seja condenado. Obrigado. Quem? Boa noite a todos, aos meus colegas magistrados, aos advogados, que apresentaram tão bem o ataque contra a defesa, ao júri, e eu venho expor a ideia do juiz Renz. E começo por um texto que tem base na Constituição da Suécia, que diz: é melhor um juiz bom do que uma lei boa, porque se o juiz for injusto, ele vai vergar a lei boa ao seu bel prazer. Foram citadas aqui essa noite várias teorias, positivismo, justnaturalismo, falaram no contrato, falaram se o contrato era válido, e se no momento que Roger falou não quero mais, se aquilo não seria uma revogação daquele contrato. Então todas as teorias, pode-se dizer assim de forma resumida, foram abordadas de uma forma bem abstrata. Mas é necessário falar, nós somos servidores públicos. Eu acredito que seria injusto não ouvir o que as pessoas têm a dizer. Na história do mundo, os melhores governos foram baseados naqueles que deram ouvidos aos governados. Por igual, como servidor público, e do contrário do que foi manifesto essa noite, eu acho importante destacar que 90% de pessoas entrevistadas por meios oficiais de comunicação e grande repercussão, 90% das pessoas foram a favor de libertar, de colocar como sem acusação nenhuma sobre o réu. 90%. E os 10% que foram a favor, nas pesquisas, tiveram informações obtidas por meios duvidosos, malmente sabiam que espeleólogo se tratava de uma profissão, de um ofício, associavam a palavra espeleólogo a um ato de canibalismo, demonstrando não saber o que de fato era narrado. Então, ao meu ver, seria justo tapar meus ouvidos à voz do povo. Eu considero o que o juiz anterior falou sobre as leis, mas a gente tem aqui que fazer justiça. A ideia é que seja um julgamento justo. Então, ao meu ver, eu considero inocente. Muito obrigado a todos. Bom, findado a palavra dos juízes, eu gostaria de ouvir agora, de forma individualizada, a palavra dos jurados, que serão as pessoas que vão decidir sobre esse caso. Então, solicito que levante. Vamos começar pelo colega esquerdo. Levante e exponha o seu entendimento e se ao final você condena ou absolve o réu. Boa noite a todos. Então, baseado em tudo que a gente ouviu aqui, né, tanto da defesa quanto a acusação, e baseado no artigo 121, né, do Código Penal,
e sabendo que o maior bem jurídico tutelado é a vida, o meu voto é da condenação do réu. Um voto para a condenação. Próximo. Boa noite a todos. Eu faço o condenamento do réu também, porque no início ele confessou que havia outras alternativas e no meu ver não demonstrou nenhum arrependimento. E como foi mencionado também no artigo 5º da Constituição, a vida é um bem maior e ceifar a perder através de um sorteio. 2 votos para a condenação. Próximo. Boa noite a todos. Eu voto pela absolução, porque entendo que não houve um crime, ali houve um sacrifício pelo bem maior dos outros. 2 votos para a condenação, 1 voto para a absolvição. Boa Próximo. noite a todos. Vou disputar a acusação e a defesa, e tendo em vista que o ápice da minha decisão foi quando a doutora Ali trouxe a questão de que se eles eram exploradores de cavernas, eles sabiam que poderia acontecer isso também, né? Eles ficarem sem poder sair. Eles tinham opções, né? Como já foi dito, tinham água, né? Então, assim como eles sobreviveram, esse que eles mataram também poderia sobreviver. Então, eu voto pela condenação. 3 votos para a condenação, 1 voto para a absolvição. Próximo. Boa noite a todos. Eu realmente me deparei com uma tarefa difícil aqui para decidir. A defesa foi brilhante, a acusação e a defesa, mas eu acho que, ouvindo o interrogatório do réu, ele disse que teria outras alternativas para que fosse despechado o prazo. E realmente vem de encontro ao que o Roger disse, que pede mais uma semana para tomarem alguma decisão. E eu entendo que as alternativas possíveis seria, talvez, nessa semana, a abertura da caverna, ou também a morte natural de um deles para que pudesse se alimentar. Então, eu condeno. 4 votos pela condenação, 1 voto pela absolvição. Próximo. Bom, ouvindo a acusação e a defesa, na acusação eu flagrei algumas contradições e uma barbaridade, que é o Dr. John associar assassinos com um vencedor Big Brother. Então, o meu voto é pela absolvição. Boa noite a todos. Só um pouquinho. 4 votos pela condenação, 2 votos pela absolvição. Boa noite a todos. Bom, fazendo um ponto, a doutora Nicole, ela enfatizou que a morte foi forjada, dando a entender que o pessoal levou dados para escolher quem ia morrer. Não, quem levou foi a própria vítima. Outro ponto, conforme a diminuição de alimento e água, aumenta a necessidade. Então, eu declaro o réu inocente. 4 votos pela condenação, 3 votos pela absolvição. Boa noite a todos. Diante as provas apresentadas desse júri, eu absolveria o réu. 4 votos. Só um pouquinho, segura. Agora é tipo programa. Vamos pro intervalo.